que é evangelho? A palavra evangelho vem do grego evangelion, né? Que significa boas notícias, boa mensagem. Essa boa notícia consiste na obra de Deus em salvar o mundo através do seu Filho Jesus Cristo. Página 2, a morte de Jesus. O tema central do Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, como Paulo afirma aos Coríntios. O que é a mensagem do Evangelho? Olha lá, 1 Coríntios 15, 1-4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiver tal, como vou-lo ter anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que ele entregou e recebeu? A mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? No que consiste a pregação do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é este: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo está declarando, explicando, que eu vos entreguei o que recebi, a mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Evangelho consiste na cruz. 3. A morte de Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Nisso consiste a mensagem do Evangelho: dizer o que Deus fez pelo homem através da morte de Cristo na cruz, de modo que através dessa obra na cruz o homem seja perdoado dos seus pecados e receba salvação, vida eterna. Nisso consiste. Foi o que nós explicamos na última aula da série. A mensagem do Evangelho consiste em falar da cruz. Eu não evangelizo alguém dizendo que ele vai ter uma vida melhor. Eu não convido alguém ao Evangelho dizendo que ele vai ter um casamento melhor. Eu não trago um pecador para Jesus dizendo que Deus vai curar suas doenças e seus caroços. Eu evangelizo dizendo que Deus fez por ele através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu digo para ele que ele nasceu em pecado e que o pecado condena ao inferno, e que a maneira dele se salvar é Deus tendo enviado o seu Filho a morrer por nós, a semelhança do pecado na cruz. E aquele que crê e se arrepende dos pecados é perdoado e salvo. Isso é a mensagem. Isso é a mensagem. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Nós estudamos porque Cristo teve que morrer na cruz. Ele teve que morrer porque ele levou nossos pecados. Ele teve que morrer porque ele levou nossas maldições. Ele teve que morrer porque o salário do pecado é a morte. Ao levar o nosso pecado na cruz, ele leva consigo toda a punição que o pecado requeria. Por isso ele teve que morrer na cruz. Agora nós vamos continuar. Primeiro ele teve que morrer por causa dos nossos pecados. Por que mais Cristo teve que morrer? Página 4. Olha lá. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Por causa da natureza e do caráter de Deus. Para compreendermos por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, necessitamos aprender algo sobre o caráter de Deus, ou seja, quem Deus é, através da doutrina de Deus e dos seus atributos. Atributos são características e qualidades que Deus atribui para si. Eles descrevem sua natureza e o seu caráter. A mensagem do Evangelho consiste em saber que Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
nós estamos abordando por que Cristo teve que morrer. Primeiro, porque Cristo levou os nossos pecados, e ao levar nossos pecados, Ele foi punido com a morte na cruz. Segundo, porque Cristo teve que morrer na cruz, que é a mensagem do Evangelho, 1 Coríntios 15:1, né? A mensagem é essa, que Cristo morreu e foi sepultado. Primeiro, por causa do nosso pecado. Segundo, por causa da natureza de Deus, por causa dos atributos de Deus, por causa de quem Deus é, Ele teve que morrer. Vejamos na página 5. Por causa da natureza e do caráter de Deus. Há pelo menos dois atributos de Deus que demonstram por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz: a santidade de Deus e a justiça de Deus. Ok? Jesus teve que morrer naquela cruz por causa dos atributos de Deus. O que são atributos? São qualidades, características que Deus atribui para si. E um dos atributos se chama santidade. É a qualidade que Deus tem de ser santo. O outro atributo é a justiça de Deus. A qualidade, a característica que faz de Deus um ser justo. Foi por causa, pelo menos, desses dois atributos que Ele teve que morrer, que o seu Filho teve que pagar o preço naquela cruz, por causa de quem Deus é. Vejam só, se eu não aprender essa doutrina dos atributos de Deus, eu não vou entender o Evangelho. Porque se Deus não fosse santo e nem fosse justo, não haveria necessidade de Jesus ter morrido, não haveria necessidade de Cristo ter ido na cruz, nós não iríamos para o inferno, não haveria pecados, não existiria pecados. Só existem pecados por causa da justiça de Deus. Nós só somos condenados ao inferno, os pecadores só são condenados por causa da justiça e da santidade de Deus. Jesus só teve que morrer naquela cruz por causa do caráter de Deus ser justo. Não há razão para Ele ter morrido se as demandas da justiça de Deus não exigissem isso. Entendeu? Por exemplo, se nós temos um juiz aqui em Franca e ele é um juiz que não cumpre a lei, ele é injusto. Nenhum pecador, nenhum criminoso, assassino precisa ir para a cadeia, porque ele não tem compromisso com a justiça, ele é mau caráter. Então todos os criminosos ficam impunes, às soltas, eles não temem, não há lei na cidade, não há cadeia, não há presídios. Mas uma vez que o juiz da cidade é justo, que o caráter dele é justo, ele tem que aplicar a justiça, e cada criminoso que está solto, ele tem que prender, ele tem que prender. A mesma coisa, uma vez que Deus é justo, se Ele fosse um Deus sem essa qualidade, Ele não teria problema com pecadores, eles poderiam fazer o que bem entender, não haveria punição nenhuma para eles. Mas uma vez que esse Deus é justo, Ele tem que pegar pecadores e puni-los, pegar e puni-los, pegar e puni-los, porque a justiça dele demanda que Ele faça isso. E uma vez que o pecado do homem foi levado para Cristo, foi lançado em Cristo, Deus então, para cumprir sua justiça, tem que matar Cristo na cruz. Por isso Cristo teve que morrer, por causa da justiça. A justiça de Deus ordena que Ele condene o pecado, condene o pecador. Uma vez que Cristo levou o nosso pecado na cruz, Ele então teve que condenar, executar, matar seu Filho. Por isso Jesus teve que morrer na cruz, por causa desse atributo, justiça e santidade. Vamos ver sobre a santidade de Deus, página 6. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Primeiro, por causa da santidade de Deus. Presta muita atenção. A palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa separado, colocado à parte, ou separado do uso comum. Santidade fala da pureza moral de Deus. Deus é puro, sem pecado. Olha a declaração de Abacuque 1,13.
Está falando de Deus. Tu, Deus, és tão puro de olhos que não podes contemplar, não podes ver o mal. Porque Cristo teve que morrer na cruz por causa da santidade de Deus. É a qualidade da pureza moral de Deus. Deus é puro, Deus é impecável. Isso aqui fala da impecabilidade de Deus, da pureza de Deus. Não há uma ruga no caráter de Deus, uma manchinha sequer, um pecado sequer. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é puro, separado, distinto, impecável. A santidade de Deus fala da impecabilidade de Deus. Jesus morreu naquela cruz por causa da santidade de Deus. Presta atenção. Página 6, 7. A santidade de Deus. A santidade de Deus também significa que Ele transcende a corrupção moral da sua criação e que está separado de tudo que é profano e pecaminoso. Deus não pode pecar, não pode sentir prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. É impossível enfatizar demasiadamente a importância da santidade de Deus. Olha o Salmo 5,4: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Deus é puro, Deus não pode pecar, Deus não tem prazer na iniquidade, Deus não habita com o mal, Ele é separado de tudo que é contrário à sua própria natureza. Presta atenção. O que quer dizer kadosh, separado? Deus é separado de tudo que é contrário à sua natureza. O que é contrário à sua natureza? Os homens, as criaturas, os pecadores. Nada se assemelha à pureza moral de Deus, nada se assemelha à santidade de Deus. Então Deus é separado de tudo que é contrário à natureza, porque Ele é puro. Ele não pode compactuar, Ele não faz concessão, Ele não suporta o pecado. Eu vou dizer, a santidade de Deus é algo tão profundo, que quando Ele cria o universo com exímia perfeição, em 6 dias, e Ele cria o homem, a coroa da criação, com perfeição absoluta, não existia nenhuma mancha, nenhum pecado no cosmos, na criação. Quando Deus expulsa o homem do Éden, quantos pecados foram necessários para isso? Não foram 10, não foram 100, não foram 1. Bastou um só pecado para Deus banir para sempre o homem da presença dele, porque Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Agora você entende como Deus vê o seu, o meu, o nosso pecado. Bastou um pecado, um só pecado, é a pureza de Deus. 8. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Não há absolutamente nenhuma possibilidade que a natureza de Deus pudesse ser contaminada. Ele sempre permanece como Ele é, santo e incorruptível. Meu irmão, esse atributo, um antigo puritano disse que a santidade de Deus não é um atributo, é o atributo de Deus. É o atributo mais inerente, oriundo, intrínseco, peculiar, característico da natureza de Deus. Para Deus deixar de ser santo, para Deus não ser santo, Ele tem que deixar de ser Deus. Ser santo não é uma opção de Deus, está na própria essência de Deus, está no próprio ser de Deus. Quando você vai em Isaías 6 e Apocalipse 4,
Os anjos estão dizendo: santo, santo, santo. É o único atributo que é levado ao terceiro grau de repetição. Você não encontra na Bíblia: Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Deus é bom, bom, bom. Só a santidade que você encontra que é elevada ao terceiro grau de repetição. Por quê? Porque nós, quando queremos enfatizar uma palavra, colocamos em negrito, aspas, parênteses. Na língua hebraica, quando alguém quer enfatizar algo, repete. Então, quando os hebreus escreveram, quando foi escrito Isaías 6, ele queria dar ênfase triplamente, dizendo: Deus é santo, 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 sem pecado, puro, absoluto. Jó 34:10, olha o que ele diz: portanto, vós homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e o Todo-Poderoso o cometer perversidade. João 1,5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Não há nele trevas nenhuma. Deus é luz, ele não pode pecar. Foi por isso que Jesus teve que morrer, porque quando Jesus se fez pecado na cruz, o pecado de Jesus ofendeu a santidade. Vocês se lembram quando Jesus disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani? O que ele estava dizendo? Deus meu, por que me desamparastes? Deus volta o rosto para Jesus. Deus se afasta de Jesus. Por quê? Por causa da santidade de Jesus, de Deus. Ele não podia suportar o pecado que estava imputado em Jesus. Então ele se afasta daquele mundo. Por isso ele teve que morrer, por causa da santidade. Jó 15, 14 e 15. Presta atenção no teor desse versículo. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Presta atenção. A santidade de Deus é algo tão magnífico. Acho que vocês não estão entendendo. Sabe onde Deus habita? No terceiro céu. Ele habita num lugar que está fora do Cronos, no Kairos. Deus é atemporal. Ele habita no infinito e no eterno. Você já imaginou? Ele habita no infinito, no eterno, que é os céus. Nem os céus que ele habita, nem os céus que ele vive, nem a eternidade que ele descansa pode suportar a santidade dele. Pode suportar a radiação, o fulgor, a glória que emana da santidade. Olha o que ele diz: nem os céus são puros aos teus olhos, nem os anjos são puros. Olha lá, isso não significa que há pecado ou corrupção no céu, mas que nada, nem mesmo o próprio céu, ou aqueles que nele habitam, são santos como Deus. Somente a santidade de Deus é intrínseca e inerente a Ele. Ele é santo. Ele é santo. Nem os céus. Vocês se lembram de Isaías 6? Isaías viu os anjos com 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam. E diziam: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia do Senhor. Aqueles serafins são as criaturas mais majestosas que existem. E eles estavam ali voando próximo ao trono e à glória de Deus. Esses serafins são perfeitos, eles não têm pecado. Por que você acha que eles cobrem o rosto? Porque a santidade de Deus é algo tão magnífico que nem mesmo aqueles serafins
podem contemplar. Então eles fecham os olhos para que eles não sejam dizimados, para que não caiam mortos. Eles não podem suportar a santidade de Deus contida naquele lugar. Deus é santo. 10. Ser santo também é ser distinto. Deus é totalmente distinto de cada ser criado. A distinção entre Deus e o restante da sua criação não é meramente quantitativa, o mesmo, porém maior, mas é qualitativa. Deus é um ser completamente diferente. Então veja só, ser distinto significa que Deus é quantitativamente, qualitativamente maior, superior e diferente de qualquer outra coisa. Deus não é distinto do homem. Deus não é maior que o homem. Deus não é melhor que o homem. Deus é maior e melhor do que qualquer outra coisa que existe. Todo o cosmos, toda a criação não se compara a Deus. Isso é ser distinto. Deus está numa categoria que só Ele está. Não existe nada que se equivale a Deus. Isso é ser santo. Todos os outros seres na terra ou no céu são meras criaturas. Somente Deus é Deus, separado, transcendente, inacessível. O mais esplêndido dos anjos que se encontra na presença de Deus não é mais parecido com Deus do que o menor dos vermes que se arrasta sobre a terra. Deus é incomparável. Quem aqui já evangelizou alguém falando da santidade de Deus? Quem evangelizou alguém já falando desse atributo? Como que se evangeliza a Deus? Como que se evangeliza alguém falando da santidade? Você sabia que Deus é santo? Como assim? Que Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Que bastou um pecado para Ele banir Adão e Eva. Que Ele tem pureza e não tem mancha. Aí, o que tem? Que todo pecado que você comete ofende a glória de Deus. É pecado contra a santidade de Deus. E vai ter que ser punido com a ira de Deus. Já evangelizou alguém assim? Porque a visão que o povo moderno tem de Deus é de um Papai Noel gordo, que você dá tapinha nas costas. Aí, amizade, estou precisando de uma benção aí, fazer uma campanha aí, tu sabe da minha vida. Isso é blasfêmia. Deus é santo. Nadab e Abiú foi queimar fogo estranho no altar. Deus matou eles. E Moisés falou para Arão: sereis santificado através daqueles que se achegarem a mim. Serei santificado no meio do meu povo através daqueles que se achegarem a mim. Aqueles dois pirralhos foram brincar. O historiador Flávio Joséfo diz que eles estavam bêbados, colocaram ervas estranhas, subiram no altar para queimar. Deus fulminou, porque Deus é santo. Deus é santo. Vejam outros textos. 11. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Por causa da santidade de Deus. Êxodo 15:11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Isaías 40:25. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Quem pode se assemelhar a Deus? Isso está dizendo que Ele é distinto. Quem é como tu entre os deuses? Quem pode ser glorificado em santidade, admirável em louvores e realizando maravilhas? Esses textos dizem que Deus é distinto. A quem, pois, me farei semelhantes, para
tal diz o santo. Ele é incomparável. Nós não estamos falando de um Papai Noel brasileiro que está na bancada do PT. Nós não estamos falando de um Deus aposentado, pobre, carnal, que fica sentado numa cadeira de balança dando presente para crente. Nós estamos falando do justo juiz, que é santo, santo, puro, distinto. Esse é o Deus da Bíblia. 12. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito. Aqui a Bíblia está dizendo que o nome de Deus é santo. Veja o Salmos 111:9. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é santo. Presta atenção. Por isso que é o quarto mandamento do decálogo: não tomarás o nome de Deus em vão. Você já parou para se atentar para esse versículo uma vez na sua vida? Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. O nome de Deus é santo. O nome de Deus não pode ser pronunciado de qualquer jeito, porque o nome por si só não diz nada. O que diz é o que o nome representa. O nome de Deus está intrinsecamente ligado à pessoa de Deus. Então, quando você pronuncia Deus, você está fazendo menção da pessoa de Deus. Então a pessoa de Deus é santa, distinta, pura. Logo o nome de Deus é santo. E o quarto mandamento do decálogo diz: tome muito cuidado ao pronunciar este nome. Você vai dizer o nome de Deus numa roda de piadas? Você vai fazer uma piadinha? Você está ligando a pessoa santa ao ambiente que você diz. A roda de escarnecedores, a piada, está tomando o nome de Deus em conta. O judeu ortodoxo leva isso tão a sério que ele não pronuncia o nome de Deus. O nome de Deus em hebraico é eu sou Yahvé. O judeu não fala Yahvé porque ele tem medo de ofender a glória de Deus. Quando ele quer falar Deus, ele fala Adonai. Ele usa Senhor, mas ele não fala Yahvé, que quer dizer eu sou, o nome santo que ele deu para Moisés. Eu sou o que sou, porque o judeu tem medo de ofender a glória de Deus com seus lábios impuros. Isso é santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Zelem pela santidade do nome do meu Pai. É o que Jesus disse. Deus é santo. Eclesiastes capítulo 5 diz: quando entrares na casa do Senhor, não se apresses em pronunciar palavra, porque tu estás na terra, Deus está nos céus. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Tome cuidado de se dirigir a Deus. Deus é santo. Como é que você entra na presença de Deus? De um Deus santo, sujo de pecado? Como é que você pega no santo livro dele, sujo de pecado? Como é que você se prepara para vir numa assembleia santa dessa, cultuar um Deus santo desse? Você se prepara? Você tem em mente que Ele é santo? Eu vou dizer algo para você a partir de hoje. A partir de hoje, tudo que você for fazer na tua vida, tenha em mente: Deus é santo. Todas as vezes, em todos os lugares que você tiver, tudo que você estiver pensando ou fazendo, lembre-se: tem um Deus santo te vendo, tem um Deus santo na sua presença, tem um Deus santo te acompanhando. 1 Samuel 2:2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Senhor.
13, continuando. Porque Cristo teve que morrer? Por causa da santidade de Deus. Presta atenção, você entender, nós estamos ensinando o Evangelho, como que se prega o Evangelho, como que se entende o Evangelho. Você não entende nada do Evangelho se você não entender os atributos de Deus. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por causa da santidade de Deus. O que é a santidade? Qualidade dele ser puro, distinto, separado, impecável, imaculado. Ok? E o fato dele ser santo faz ocorre o que está escrito aqui. Todo pecado que cometemos ofende a santidade de Deus, ok? Todo pecado que cometemos ofende. Ezequiel 36, 22, 23, olha só. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. Ele está dizendo que o pecado de Israel profanou o nome dele, ofendeu a ele. Todo pecado que cometemos é uma ofensa contra a santidade de Deus. Você pode pecar contra a mulher, contra o próximo, o irmão. Qualquer pecado que você comete são pecados contra Deus, ofendem a santidade de Deus. Ele está dizendo: não é por vossa causa que eu vou resgatar vocês, mas é por causa do meu nome santo que vocês ofenderam, que vocês macularam, que vocês profanaram. Por isso Jesus teve que morrer, porque os nossos pecados ofendem a glória de Deus. E uma vez que os nossos pecados foram lançados em Cristo, e Cristo se fez pecado, o pecado que estava em Cristo ofendeu a santidade de Deus. E a resposta que a santidade de Deus dá ao pecado é a punição. Por isso puniu Cristo na cruz. A santidade de Deus. Segundo Agostinho, o pecado é uma palavra ou um ato ou um desejo contrário à lei eterna, causando por isso ofensa a Deus e ao seu amor. Agostinho, um dos pais da igreja, dos primeiros anos da igreja. Todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Olha o que diz Natã quando repreende Davi. Lembra quando Davi peca com Batseba e Urias? Ele pecou contra ela, adulterando, e pecou contra o marido, assassinando o marido. Olha que quando Natã repreende Davi, o que Davi diz? Então disse Natã a Davi: tu é este homem. Olha a resposta de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, ofendi a santidade de Deus, pequei contra Deus, ofendi, profanei o nome de Deus. Foi essa a resposta de Davi. Porque todo pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Veja Josué 24, 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Vocês não podem servir ao Senhor, porque os pecados de vocês ofendem a Deus, ofendem a santidade de Deus,
transgridem a lei de Deus. É por isso que Jesus teve que morrer, por causa desse atributo da impecabilidade. Você está entendendo? Por causa da pureza de Deus. E o que implica Deus ser santo, pastor? Todo pecado cometido ofende essa santidade, agride, profana. Jeremias 44:4: é coisa abominável que eu odeio, que eu aborreço. O pecado é uma coisa abominável que aborrece a Deus. Salmo 51:4, olha Davi de novo: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Contra ti, e ele repete, olha a ênfase hebraica, judaica: contra ti somente pequei. Davi está dando ênfase, repetindo duas vezes. Todo o pecado que o homem comete é contra Deus, ofende a Deus, é por causa da santidade de Deus. Lembra, nós estamos estudando o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Cristo morreu pelos pecadores. Paulo vai descrever o que é o Evangelho em 1 Coríntios 15:1. Olha, eu vou mostrar o que é a mensagem do Evangelho: que Cristo morreu e foi sepultado segundo as Escrituras, e que Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então a mensagem consiste na cruz, na morte de Cristo na cruz. E eu estou ensinando por que Ele teve que morrer. Você tem que aprender por que Ele morreu. Primeiro, por causa dos nossos pecados. Cristo, uma vez levando o pecado sobre Ele, o castigo todo vai sobre Cristo. Cristo se fez maldição, teve que morrer na cruz. Cristo se fez pecado, teve que morrer na cruz. O salário do pecado é a morte, Cristo teve que morrer na cruz. Hoje, o que nós estamos estudando? Mas por que mais Ele teve que morrer? Por causa do caráter de Deus, dos atributos. Um deles, a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus fez com que Cristo morresse. Porque, presta atenção, todo o pecado ofende a santidade de Deus. Ok? É como se Deus fosse ofendido. É como se o pecado fosse contra Deus apenas. E uma vez que o nosso pecado foi levado em Cristo, todas as nossas ofensas estavam em Cristo. Por isso Cristo morreu na cruz, porque os nossos pecados em Cristo ofenderam a Deus. Segundo, 16. Mas por que Cristo teve que morrer? Agora você vai entender melhor. Por causa da justiça de Deus. Olha lá, Salmo 89:14. Justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. A palavra justo é uma tradução da palavra hebraica tzadik, do termo grego correspondente de kaios. Os dois termos indicam a justiça, a retidão ou a excelência moral de Deus. A justiça de Deus é intrínseca e inerente ao seu caráter. A justiça não é meramente algo que Deus decide ser ou fazer, mas é essencial à sua própria natureza. Ele é justo. Presta atenção. Para Deus não ser justo é como a santidade, Ele tem que deixar de ser Deus. A justiça de Deus não é algo que Ele opta, que Ele decide ser. É algo que faz parte da essência, da composição de Deus. Imagina a estrutura de Deus, do que é feito, porque Deus não é feito, eu não sei nem explicar isso. A estrutura de Deus, do ser de Deus, ela contém justiça. Ele é justo. Justo. Por que Cristo teve que morrer? Por causa da justiça de Deus. Vamos continuar. A justiça de Deus, vamos lá. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita,
porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é justo. O que significa ser justo? Deus faz valer a sua justiça. Deus não pode tolerar nada que é contra a justiça, nada que é injusto. Outra vez me reporta o juiz. O que um juiz justo faz na cidade de Franca? Ele vai punindo, ele vai executando a justiça em todos aqueles que transgridem a lei do estado, a lei do município. Essa é a função do juiz: fazer valer o direito das pessoas, executar a justiça, colocar em ordem e retidão a cidade. Deus a mesma coisa. O caráter de Deus ordena que Ele faça justiça contra todos aqueles que transgridem a sua lei. Entendeu? Vamos continuar. Salmo 119, 142. A sua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Salmo 9,4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no seu tribunal e julgas retamente. Ele está ali para fazer valer a justiça. Ele está ali para governar todo o universo com justiça. Deus é justo. O que significa ser justo? Deus não pode tolerar a iniquidade. Deus não pode deixar impune os criminosos. Deus não pode ser passivo com o pecado. Deus não pode. Ele é justo. Mas vamos lá. Por isso que Cristo teve que morrer. 18. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Por causa da justiça de Deus. É importante entender que a justiça de Deus, assim como sua santidade, é transcendente. A justiça de Deus supera infinitamente todas as outras. Não há outro que seja justo como o Senhor. Não há outro que seja justo como o Senhor. Não há padrão de justiça como Deus. Pastor, o que tem a ver Deus ser justo com Cristo ter morrido na cruz? Presta atenção. Simples, claro, fácil de entender. A justiça de Deus demanda que Ele venha punir o transgressor. O juiz está aqui. 10 criminosos são sentenciados à prisão perpétua por crime hediondo, estrangulamento, estupro de bebês. Ok? Se o juiz que vai julgar esse caso é justo, o que ele tem que fazer? Soltá-los ou executá-los? Executá-los. A justiça do Estado, a justiça do Código Penal brasileiro ordena que aqueles criminosos sejam executados. Por causa da justiça do Estado ou do país. Deus, 10 pecadores, 100 pecadores, 1 milhão de pecadores. O Código Penal do céu, a justiça do reino de Deus, ordena que eles sejam executados no lago ardente de fogo e enxofre. Ok? Mas porque Cristo morreu, porque Cristo assumiu o pecado de todos eles, então a justiça de Deus, a justiça da Constituição de Deus ordena que o seu Filho, que levou os crimes dos pecadores, seja punido, condenado. Por isso ele morre na cruz. Por isso ele morre na cruz. 19. Salmo 92,15. Para anunciar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Não tem como subornar Deus. No tribunal dele não tem corte de apelo. O veredito é final. Jó 34,12. Também na verdade Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Jó 36,23. Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? É
É impossível que Deus peque, é impossível que Deus seja injusto, é impossível que Deus não faça valer a sua justiça, pois Deus é justo. 20, Jó 4, 17 e 19. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Seria o homem mais justo do que Deus? Está falando da justiça. Isaías 5,16. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Meu irmão, se você entendesse esse atributo, então, ele é semelhante ao da santidade. Meu irmão, Deus não pode ser corrompido, Deus não pode ser comprado, Deus não pode fazer vista grossa, Deus não pode deixar, a natureza dele é impossível que ele não aplique a justiça. Ele não concorda com nada que é desonesto, injusto, nada. Isaías 45, 21. Porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Por isso Cristo teve que morrer. 21. Presta atenção que nós vamos ler aqui. 18, 25. Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja com o ímpio. Longe de ti, olha, não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha o Êxodo. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou o Senhor. Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande beneficência e verdade, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ao culpado não tem por inocente. É impossível que Deus não condene o pecador. Deus não pode mandar pecadores para o céu. Ele não pode. A justiça de Deus não permite. Você está entendendo? Ele não pode olhar para o seu pecado e ficar passivo. A justiça de Deus não permite isso. Ela ordena, ele não tem o culpado por inocente. A justiça de Deus ordena que ele aplique punição ao transgressor. Ela ordena que ele execute o transgressor. A essência de Deus exige isso. O ser de Deus exige que ele pegue o pecador. O que é a justiça? Ela vai executar aquele que quebra a lei, aquele que quebra a Constituição, aquele que transgride a lei. De que lei estamos falando? A lei de Deus. Todos os homens são transgressores da lei, são quebradores da lei. Todos os homens quebram a lei, e a justiça de Deus ordena que ele execute cada um desses pecadores. Ele não tem o inocente o culpado por inocente. Não faria ele justiça? E por que Cristo teve que morrer? Uma vez que os nossos crimes são lançados em Cristo, ele então vai punir Cristo. Por quê? A justiça de Deus ordena que ele condene, execute o próprio filho. Eu já falei que a analogia é clara demais. Você cometeu um homicídio duplo qualificado. Suponhamos que na nossa lei eles aceitem que eles aceitem
o criminoso ser substituído, o réu. O filho, por exemplo, mata 2 pessoas a sangue frio, pena de morte, pena, 20 anos de cadeia. O pai vai lá e fala assim: olha, eu assumo o crime do meu filho, solta meu filho e coloca ele na cadeia. O juiz: não, tudo bem. Então, a sentença pelos crimes cometidos com essas 2 crianças vai ser lançada no pai, e o pai vai ser executado, o pai vai para a cadeia. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque os nossos crimes, os nossos pecados contra a lei de Deus ofendem a santidade de Deus. A justiça de Deus demanda que Ele pegue cada um de nós e execute como um inferno. Mas chega alguém lá na nossa audiência, na hora que ele vai bater o martelo e vai nos executar, e está aberto ali um tobogãzão para a gente escorregar até no lago de fogo do inferno, chega um homem lá com a coroa de espinhos ensanguentada e diz: não, eu assumo os crimes dele, eu assumo os pecados dele. O justo juiz solta aquele criminoso, eu e você, coloca Jesus na cadeira dos réus, no banco dos réus, bate o martelo e executa o filho dele a pena de morte naquela cruz. Por que ele teve que matar? Porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita, e ela foi satisfeita no fim. 22. Por Deus ser justo, Ele tem que aplicar a sua justiça, dar o que é devido, punindo tudo o que é contrário à sua lei, ou seja, todos aqueles que quebram e desobedecem sua lei. Entendeu? Deus é um juiz que faz valer essa justiça. Presta atenção lá. Assim como um juiz aqui na terra teve que condenar e punir todos os criminosos, se este for justo, assim Deus, o justo juiz, deve condenar os pecadores. 23. Olha só o que diz Romanos 2, 6, 9: o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre todos, a alma do homem que faz mal. Isaías 3,13: o Senhor toma o seu lugar no tribunal e levanta-se para julgar os povos. A justiça ordena que ele condene. 24, 1 Pedro 4,5: contudo, eles terão que prestar contas, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. A justiça de Deus demanda que ele puna o pecador. A justiça que vem em forma de ira. Romanos 1,18: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Apocalipse 6,17: pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? A justiça de Deus vem em forma de ira. Presta atenção. A justiça do Estado ordena que o criminoso seja sentenciado. Qual a pena? Cadeira elétrica, execução. O sentenciado pelos crimes senta na cadeira, é amarrado ali em processo e ele é executado, ele morre. Aquela cadeira elétrica é a punição do Estado, é a execução da justiça, é a ira, a revolta do pai que teve a filha morta, a revolta do Estado que chora o sangue daquelas vítimas, é a revolta da sociedade que chora o sangue das vítimas. Então a cadeira elétrica é a resposta, é a ira que é produzida daquela justiça. A mesma coisa, a execução da justiça de Deus
vem em forma de ira, lançando pecadores no inferno, condenando-os ao lago de fogo, punindo, matando os pecadores. Veja no 26, Apocalipse 15:1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com ela se completa a ira de Deus. Mateus 3,7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João 3,36. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Por causa da justiça de Deus. A justiça de Deus demanda que Ele condene o pecado. A justiça vem em forma de ira, a cadeira elétrica. Quem levou nosso pecado? Aonde? A justiça de Deus ordena que Ele condene quem? Quem que Ele condena? Quem? Diga! Cristo. Cristo foi para a cadeira elétrica. Vamos ver a cadeira elétrica. A ira de Deus é despejada em Cristo. A justiça de Deus vem em forma de ira, para não matar eu, para não matar você, para não enviar nós no inferno. Ele mata Cristo. Vamos ver a ira de Deus sendo despejada em Cristo. 27. A justiça de Deus é satisfeita em Cristo, no derramar da ira do Pai sobre o Filho. Olha aqui a cadeira elétrica, Isaías 53, 4 e 6. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Vamos ler mais uma vez a força, a violência desse texto. Olha o que Deus faz com o próprio Filho. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído, tem traduções que dizem esmagado, por causa das nossas iniquidades. E o Senhor fez cair sobre a cabeça dele a iniquidade de todos nós. Jesus foi sentenciado à morte. Jesus teve sobre a sua cabeça a ira de Deus. Jesus teve que morrer, porque as demandas da justiça e da santidade de Deus exigiam que alguém pagasse o preço. Cristo pagou na cruz. Por essa causa, Cristo teve que morrer devido às demandas da justiça e da santidade de Deus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não tem nada a ver com uma casa. Deus vai te dar uma casa, um carro. Eu não sei de onde tirar isso, que eu não tenho isso na Bíblia inteirinha. Se quiseres comereis o melhor da terra. Tadinho, nós estamos tudo em pecado, porque ninguém come o melhor da terra. Ninguém aqui come, todo mundo tem dificuldade, doença, pobreza. Ai, Deus. Por isso Jesus teve. Mais uma vez, o 27. Por essa causa, Cristo teve que morrer, devido às demandas da justiça e da santidade. Entendeu? Nossos pecados ofendem a santidade de Deus. E a resposta de Deus contra o nosso pecado
é aplicar a justiça dele em forma de ira. Quem leva nossos crimes, nossos pecados? Quem é o ofensor da santidade de Deus? Quem se torna blasfemo, adúltero, mentiroso, ladrão naquela cruz? Jesus. Ele passa a ser o ofensor da santidade. Quem passa a ser o transgressor da lei, que quebra as leis? Cristo leva nossos crimes na cruz. A justiça de Deus não pode ficar passiva, tem que meter na cadeia, tem que matar, tem que executar o transgressor. Uma vez que Cristo leva nosso pecado, Deus executa Jesus naquela cruz. Por isso, Jesus morreu. Essa é a mensagem que Paulo anunciou aos Coríntios. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a grande mensagem. Foi por isso que Jesus morreu por nós. Nós ainda vamos ter que a mensagem não é só Cristo ter morrido. O Evangelho não é só a morte de Jesus. O Evangelho também é a ressurreição. Próxima aula: por que Cristo ressuscitou? E se ele só tivesse morrido, pastor? Se tivesse debaixo da terra até hoje? O Evangelho, se você falar só que Jesus morreu na cruz, não é o Evangelho completo. Tem que falar que Jesus morreu e ressuscitou. Semana que vem nós vamos aprender por que ele ressuscitou. Depois de estudar por que ele ressuscitou, nós vamos aprender como que aborda o pecador, como que eu chego em alguém, como que eu começo falando do amor de Deus, da ira, como que eu abordo. Que a grande dificuldade de alguns é: como é que eu começo ali, pastor? Eu só sei convidar para o culto, eu não sei pregar. Nós vamos ver como os homens, os apóstolos pregavam na Bíblia. E aí, quando nós terminarmos 10.000 CDs, folhetos, Bíblias, nós vamos partir para essa cidade e evangelizar a toda criatura.